Ok. 7h28, domingo 4 de maio, mês 5 de 12. A Lady Gaga deve estar ainda no Brasil, não sei se ela já foi embora, mas ela esteve ontem, sábado, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Teve um cara aí, sabe, um cara aí de uma cidade que eu conheço, ali perto da cidade onde eu nasci. A cidade onde eu nasci é Altamira e é um grande território, e era um grande território, certo? Depois esse território vai se desmembrando. E hoje tem uma cidade ali chamada. Ela está no Xingu, essa cidade. E é chamada Senador José Porfírio. E um cara ontem, rapaz, um habitante daquela cidade ontem saiu de Senador para Altamira. Pegou um avião, veio para Belém, pegou outro avião, foi para Brasília, eu acho, e de Brasília foi para o Rio de Janeiro, certo? Para poder estar ali confraternizando com outros ali, sabe? E vendo e ouvindo e dançando, sabe? Enfim, vivendo aquela experiência ali com a Lady Gaga, que é Stefani, descendente de italiano, certo? E enquanto isso acontecia, eu estava aqui assistindo um jogo do meu time regional aqui, o Paysandu, que no último minuto perdeu o jogo, sabe? Os caras lá, os cariocas ali, sabe, de Volta Redonda, ficaram em cima o tempo todo, sabe? E cercaram ali, sabe, a área. Eu acho que o Luizinho, como é o sobrenome dele? Luizinho não sei o que, sabe? O técnico, acho que ele não aguenta, rapaz, sabe? Porque o time não ganha, rapaz, sabe? O time não ganha, perde ou empata, certo? Tá na lanterna nessa altura hoje, sabe, da Série B, entendeu? Pô, é fora. E hoje o Flamengo, meu time é de adoção, certo? Vai jogar no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro que ele vai jogar? Contra quem ele joga, hein? Não sei contra quem ele joga. Não sei se é time grande, se é time pequeno. Mas assim, bicho, a vida seguindo, a vida marchando, tá certo? Eu vou saudar aqui a Guma, e hoje é domingo, eu vou ter que sair mais tarde, visitar ali 2 filhos que eu tenho ali, sabe, para não perder a amorosidade. É foda. E também sair de casa, sabe, dar uma circulada, enfim. E mas assim, então eu vou pedir licença aqui da Guma, sabe, que eu vou avançar, que eu preciso avançar quando já são já 2 minutos de vídeo, só isso, porra. Falei pra cacete, só correram 2 minutos. Ontem eu falava, rapaz, eu comentei 2 lives ontem, a do Conde e a do Horta, sabe? A do Conde, ele falou, foi a live do sábado, não, a live de sexta, certo? Onde ele falava da Lady Gaga. E já o Horta falava aí de fascismo, falava de teoria da conspiração, que são temas aí que sabe que estão na hora. Quando fala de fascismo, bicho, eu anotei aqui, sabe, alguma coisa. A gente fala de autoritarismo, eu sempre penso para assim introduzir esses assuntos, me mirando na cultura grega, que houve um tempo aí, sabe, que houve ali uns puxadores de pensamento, os filósofos, professores, tá certo? Que se danaram a pensar, sabe? E a falar, e, entendeu? Soltaram a língua presa. Ora, porra. E rapaz, e assim, sabe? Foram teorizando. A palavra teoria vem da palavra olhar, certo? Olhar, ver, certo? E dali pensar, entendeu? Elaborar alguma conclusão. Aí nasce uma teoria, tá certo? E os caras se danaram a teorizar. Eles olhavam, teorizavam, olhavam e teorizavam, olhavam e teorizavam, entendeu? Porra. Às vezes o cara olha, mas não vê, certo? Mas assim, rapaz, sabe? E de tanto olhar, de tanto olhar, de tanto olhar, as teorias foram feitas, nasceram a ciência, tá certo? As ciências sobre as coisas. O pensamento dentro da filosofia é o que chamam de ontologia. Outro dia eu conheci um cara aí, sabe? Que é ontólogo, certo? Ou seja, é um filósofo aí, sabe, que pensa aí o começo da filosofia. Primeiramente, os filósofos pensaram as coisas ao redor, tá certo? E nasceu a ontologia. E depois eles começaram a elaborar teorias assim, aí, sabe, mais afundadas, assim, mais percussientes, tá certo? E assim, como é que a gente pode dizer? Mais comparativa, mais exaustivas, certo?
E assim nasceu a epistemologia, certo? Também chamada gnoseologia, isso dentro da filosofia, certo? A filosofia foi a mãe de todas as ciências, certo? Segundo o Habermas, certo? E da filosofia, tipo assim, um grande rio, sabe, que se espalhou na planície, certo? E na planície baixas e formando vários caudatários, entendeu? Vários caminhos de água, certo? E assim, eu encaro a coisa dessa maneira. E depois de teorizarem, mas não sei se ao mesmo tempo também, porque não dá pra gente separar assim o pensamento, sabe? Pensar uma coisa, depois trancar aquela coisa e pensar outra, depois trancar a outra aí. Não, a coisa não funciona assim. A gente é uma universalidade, certo? É uma unidade de pensamento, sabe? E a gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo, porque as coisas são diversas da nossa visão. Pô, bicho, aí é foda. Aí eu só sei dizer, rapaz, que assim, a filosofia, num certo ponto, ela encontra com os homens governando, tá certo? Ou a reflexão, sabe? Aí as teorias vão na direção de governo, de mando, sabe? Vão em cima dessa história aí, rapaz, daqueles caras que começaram a se apropriar dos excedentes da produção e se tornaram reis, tá certo? Mas antes disso, eles vinham de famílias, vinham de clãs, vinham de tribos, tá certo? E se impunham na força bruta, e a regra é assim, sabe, para fazer governo é a força bruta, porque o cara ele tem um objetivo, rapaz, sabe? Esse cara que se apropria do excedente da produção, ele tem um objetivo, é querer pegar toda a riqueza só para ele, sabe? E para os seus ali próximos, sabe? Porque, rapaz, no fundo vai esbarrar naquela outra coisa, sabe? Que foi o Maquiavel, eu vou falar do Maquiavel logo mais aí, que dizia, eu li, eu acho que foi no próprio Habermas, sabe, que ele apontava assim como a causa motor, sabe, dos movimentos da humanidade, sabe, e do direcionamento das escolhas, da vontade, aquela coisa toda, foi Maquiavel que falava da fome, sabe, a fome, sabe, porra, não sei por que que a gente tem boca, rapaz, sabe, boca para comer, porque a gente precisa de energia, tá certo, precisa de força, sabe, para poder, sabe, movimentar o corpo, tá certo. Aí a fome é um detonador, certo? É um sintoma, sabe? É um aperreador, sabe? É um aí, sabe? Um futricador, sabe? Que vem dizendo, sabe? Olha, tu precisas comer, olha, tu precisas comer. Fica o tempo todo passando mensagem, sabe? Para o corpo inteiro, sabe? Porra, bicho. As células ali, as mitocôndrias, ficam dizendo preciso de açúcar, preciso de açúcar, preciso de açúcar, tá certo? Aí o cérebro se incomoda com essas mensagens, sabe? E age, sabe? E movimenta outros setores aí, outros órgãos, sabe? Porra. E assim, rapaz, sabe? A fome se manifesta e a fome move. Isso aí era o pensamento do Maquiavel, tá certo? A outra coisa é uma coisa assim mais imanente, é uma coisa mais inerente, sabe? É uma coisa assim, uma preocupação com a morte, sabe? Preocupação com a eternidade, tá certo? Que é a reprodução sexual. Aí é um outro aperreio também, é preciso reproduzir, é preciso reproduzir, é preciso reproduzir, sabe? Aí nasce outra força bruta no corpo e empurra o corpo para cima, sabe? E na direção do alvo aí, sabe? Que possa facilitar, que possa realizar, sabe, a reprodução humana, tá certo? E aí surge o sexo e aquela coisa toda, e essa aí seria, segundo Schopenhauer, a outra força potente aí, sabe, no corpo do ser humano aí, sabe, empurrando o ser humano aí para, sabe, se movimentar e aquela coisa toda, tudo coisas físicas, tá certo? E com os processos aí, sabe, de afinamento, sabe, com os processos de apuração, sabe, do ser humano em si, sabe, da humanidade do ser humano, foram nascendo aí, sabe, ao lado das necessidades, dessas imposições aí de necessidades dentro de relações de causa e efeito, tá certo? Surgiu aí a questão dos desejos, a questão das escolhas e a questão da liberdade. Isso aí foi um cara que eu conheci outro dia, não vou lembrar o nome dele agora, mas eu achei interessante isso. Tá certo? Os seres humanos conseguiram se libertar dessas forças medonhas aí da fome e das forças aí de reprodução sexual e elaboraram aí, sabe, outros valores, tá certo? E então eles contrabalançam esses valores aí, tá certo? Que é a questão da liberdade humana. Liberdade que nos põe aí, sabe, com outras alternativas para sobreviver, tá certo? Mas o fato é que em matéria de governo, sabe, precisava de alguém aí, de um forçudo, de um macho alfa aí, sabe, para fazer a direção
para fazer a direção do grupo, sabe? Para fazer a defesa, para fazer ataque, aquela coisa toda. E surgiu aí, sabe, aquela coisa nas pessoas ali daquela comunidade chamada autoridade, tá certo? O cidadão que exerce o governo, ele tem poder, poder de autoridade, é poder de mando, tá certo? E essa autoridade, sabe, é conferida pela comunidade ali, ou é tomada da comunidade, tanto faz, tá certo? Dependendo aí do contexto. Eu só sei que a palavra autoridade é chave nessa coisa. E é em torno dessa questão da autoridade que surge a noção de fascismo, tá certo? Quando o sujeito quer ali, sabe, da comunidade um poder supremo mais do que o necessário e ele inventa, ele mente, tá certo? Como está fazendo o Trump agora aí, sabe, dizendo que os chineses são os culpados, sabe, que é preciso aniquilar os chineses, sabe, são inimigos e não sei mais o quê. Ele está criando um discurso aí, tá certo? E vai na direção da teoria da conspiração, tá certo? Que foi isso aí, sabe, que eu assisti, do Frota, sabe, ele falando então do fascismo, sabe, e de teoria de conspiração. Foram essas coisas aí que o texto emergiu para mim e me fizeram atraídos, tá certo? Então, quando se fala ali, sabe, do fascismo, segundo Frota, certo? Frota, o Horta, rapaz, que porra de Frota? O Horta, o Fernando Horta. Segundo Horta, o fascismo representa aí representa um movimento, sabe, um movimento em torno do fenômeno da autoridade, está certo, que exige que o governante exige que para poder governar ele precisa de superes supremos, está certo. O processo civilizatório, e ontem eu falava de um cara e o nome do cara não vinha, mas era como é que chamava o cara? Eu anotei aqui, Montesquieu, rapaz, sabe? Esse tal de Montesquieu é um francês e ele elaborou uma teoria, sabe, vendo as coisas ao redor, elaborou uma teoria sobre a questão do governo, de que forma o governo, sabe, ele pode ser executado, tá certo? Aí ele concluiu que o poder pode ser executado em três instâncias, tá certo? A instância do poder executivo, aquele do governante que faz ali, sabe, a chefia das direções ali, dos esforços de uma comunidade aí, tá certo? Mas tem o poder legislativo para ele não ter também que concentrar no seu trabalho, sabe, essa questão de fazer as leis, e tem o poder judiciário para não concentrar também o poder de dirigir, de fazer as leis e também de julgar, sabe, as situações. Lembremos aqui de Salomão, por exemplo, no julgamento que uma vez, sabe, houve uma confusão lá, sabe, e ele estava numa sessão de audiências, certo? Aí trouxeram um caso de duas mulheres, sabe, uma delas dizia que a outra tinha se apropriado do filho dela, um bebê recém-nascido, tá certo? E o Salomão ficou ouvindo. O Salomão naquele momento ele era o rei, portanto o soberano, o cara que exercia a autoridade. E era também o cara de onde partiam as leis, sabe, os decretos, sabe, as regras, os textos normativos. E era também o cara que julgava, e veja que naquele momento ele estava na posição de magistrado, tá certo? Então havia essa concentração no mesmo cara que presidia os poderes políticos, sabe, de governo, também havia ali agregado o poder político de elaborar leis e de fazer julgamentos, sabe, de aplicação dessas leis, essa é a questão. Montesquieu, sabe, ali já na Idade Moderna, aqui perto de nós que eu falo aí é 700 anos, 600 anos, 500 anos, teria que ver quando foi que ele estava na superfície planetária aí esperneando, sabe? Eu só sei dizer que ele falou assim, não, rapaz, é melhor a gente separar, rapaz, tirar de uma só pessoa. O Hobbes, por exemplo, ele falava de absolutismo. O Hobbes estava no tempo ali do Henrique VIII, tá certo? Ele era um absolutista. Le roi c'est moi. Le roi c'est moi é francês, tá certo? E o Hobbes era inglês, certo? O rei é o rei, tá certo? Então ele falava, o Hobbes defendia o absolutismo que concentrava todos os poderes políticos de fazer governo e de legislar e de julgar numa só pessoa, tá certo? O Hobbes disse, não, francês, não, pera lá, vamos separar esse negócio aí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem um poder executivo, tem um poder legislativo e tem um poder judiciário, tá certo? E assim nasce então, sabe, dessas instâncias aí surgem forças outras, sabe, que aí no governo da cidade então, sabe, realizam, sabe, esse governo, tá certo?
E no fascismo, o que há, na verdade, é uma vontade de quem está ali à frente de tudo. Quando eu falo no fascismo, eu estou pensando no Mussolini, e quando eu penso no Mussolini, rapaz, eu penso ali no Antônio Gramsci, certo? Porra, bicho, Antônio Gramsci, que é um cara caro aí pros caras de pensamento de esquerda, um cara que leu Maquiavel, tá certo? Eu tô doido para falar do Maquiavel ali, mas vou esperar mais um pouco, tá certo? Quando já são 15 minutos de vídeo. E ali, sabe, essa história então é dos três poderes, a questão é, da divisão, da repartição do poder político em três instâncias aí, sabe, de governo também. E assim hoje a engenharia política, sabe, aí, sabe, essa engenharia política, sabe, de direção da sociedade, passa por isso aí. Então, quando se fala de fascismo, nós estamos falando de autoridade em primeiro lugar, tá certo? A autoridade que tem um ponto aí, sabe, um ponto de equilíbrio, um ponto de realização aí, sabe, que seria o normal, tá certo? Mas muitas vezes essa normalidade ela é rompida, tá certo? E aí, sabe, avança, passa dos 50%, vai até os 100, que é o limite máximo, certo? Onde a autoridade chega a ser autoritarismo, sabe? A regra, a normalidade chega a ser exceção e essas coisas todas, tá certo? Então o fascismo ele se apresenta como sendo aí uma porção, sabe, de excedente aí, sabe, do poder de autoridade, sabe, numa escala que vai de 0 a 100, tá certo? E tem uns caras aí que defendem isso, tá certo? E para defender essas teorias aí, sabe, de que o absolutismo, sabe, é necessário para o governante, hoje tem um cara chamado Steve Bannon que defende isso, tá certo? Defende essa ideia de que o Trump está certo, de que o Trump precisa ser autoritário, sabe, para poder governar ali os Estados Unidos. E esse cara está se ferrando, bicho. Lá nos Estados Unidos também tem essa teoria aí, sabe, dos três poderes, o poder tripartite aí, sabe, de governo, sabe, aqui o legislativo, o judiciário e o executivo, tá certo? Só que o Frota falou, sabe, que lá é diferente do que acontece conosco aqui. Diz que tá vindo um cara aí, sabe, lá mandado por Trump, para vir observar, para espiar, sabe, o Xandão, tá certo? Porque o pessoal no mundo inteiro acha que o Xandão tá com poder demais. Não é, bicho, é que aqui se conseguiu, sabe, fazer aí uma engenharia normativa e num certo momento aí por conta do que aconteceu no 8 de janeiro de 23, tá certo? O Xandão começou a aparecer, sabe, aí o Xandão é o magistrado, tá certo, da Corte Suprema, do Supremo Tribunal Federal, e começou a aparecer dando rumos aí, rapaz, salvando, assim, sabe, o sistema de justiça, o sistema político, de certa forma, tá certo? E coisa que não está acontecendo nos grandes states, sabe? Lá nos grandes states, tá certo? Os states que se apresentaram para o mundo a partir da década de 50, depois da Segunda Grande Guerra, sabe? Como sendo o grande xerifão, sabe? Como sendo o grande promotor de democracia, sabe? O fomentador de democracia do mundo afora e aquela coisa toda, tá certo? Tudo mentira, tudo embromexa. Porque no fundo, bicho, quem é que faz ali, sabe? Quem dá essas direções aí, tá certo? São aí o pessoal do dinheiro, rapaz, sabe? Pessoal do dinheiro. Todas essas armações políticas aí que são colocadas, o que menos tem assim, sabe, a visão humanitária do ser humano, tá certo? Visão humanitária de uma história humana aí, sabe, menos selvagem, menos bruta, tá certo? E não tem. O dinheiro carrega, sabe, o ser humano, sabe, para o campo da violência, tá certo? A violência não atenua. Li em algum lugar que a guerra ela se apresenta, sabe, como sendo o grande motor, rapaz, não é nem a fome nem o sexo, é a guerra mesmo, sabe, que se apresenta como o grande motor das causas políticas, tá certo? Porra, bicho, é foda. E assim, hoje a gente vive essa situação aí, sabe? Nos Estados Unidos a questão da autoridade lá está em causa, certo? Está em discussão, porque o Trump quer mandar prender todo mundo. O Trump mandou prender, rapaz, o FBI prendeu uma juíza aí, rapaz, a Hannah Jude, parece o nome dela, sabe? Uma juíza de piso, sabe? Estava julgando ali um caso ali do imigrante mexicano, sabe, que estava sendo perseguido ali na marra pelas ordens de imigração do Trump, sabe. Tem um cara lá, rapaz, um cara lá nos Estados Unidos, ali na fronteira com o México, reconhecido como o Kizar, o Kizar da área lá, sabe, o rei da área, o rei da imigração. Vê se pode uma porra dessa, tá certo? Bicho, eu, hein.
E assim, eu já estou com 19 minutos de vídeo, está correndo bem que eu preciso me arrancar. Então eu falava assim, que Montesquieu, assim, sabe, inventou essa história dos três poderes. E lá nos Estados Unidos, o Trump diz, o poder sou eu, rapaz, só tem um poder aqui que sou eu. Aí ele inventou uma situação de guerra com o Bolsonaro, queria aqui uma tal de GLO, sabe, que era para poder ali, sabe, imperar, sabe, o Bolsonaro, rapaz. Eu fiquei pensando assim, rapaz, que o Trump tentou reinar, sabe, e foi chutado pela teve a bunda chutada, sabe, e foi jogado pela porta dos fundos, sabe, da casa, tá certo? Mas o Bolsonaro continuou governando e esse cara, rapaz, encarnou. Eu acho que era eu acho que o elo de ligação que tem entre Trump e Bolsonaro, sabe, é o Bannon, sabe, é o Bannon, Steve Bannon. Steve Bannon, que era ali, sabe, aproximado do Olavo de Carvalho enquanto esteve vivo, tá certo? E os três, o Olavo de Carvalho me parece que teve mais conexões ali com o Dugin, certo? Com o Alexander Dugin, certo? Pô, bicho. E esses caras estão hoje, eu estou aqui com o material aqui, salvo aqui, da biografia desses caras aí, tá certo? Mas todos eles operam, como diz o Frota, sabe, na direção do controle político da sociedade, de seus países, tá certo? O Dugin, ele opera ali, sabe, dando ideias pro Putin, sabe, que enfrenta ali, sabe, uma disputa muito grande pelo poder, tá certo? O Olavo de Carvalho veio para cá para o Brasil fazer essa parte aqui no Brasil, tá certo? E examinar, teorizar a respeito, sabe, e influenciar aí, sabe, uma porção da sociedade, aproveitando aí, sabe, estruturas que nós temos aqui no campo da crença, inclusive, tá certo, da religião e assim, sabe, que são o movimento dos evangélicos. Ele trabalhou com os pastores e os pastores gostaram das ideias porque eles se empoderaram, tá certo? O pastor, rapaz, ele vive de arrecadar ali, aquele dinheirinho ali, sabe, o dízimo, certo? Pô, esses caras são foda, eles não trabalham, certo? Eles não produzem. O que eles fazem é falar, certo? E usam o material teórico da religiosidade, sabe, para montar aí discursos, tá certo? E disso aí ele consegue extrair dinheiro, rapaz. Outro dia veio um cara fazer um trabalho aqui para mim, um cara do meu tempo de moleque, tá certo? E nessas coisas a gente vai aí aproximando, vai conhecendo as intimidades. Aí esse cara falou, rapaz, de uma filha aflita que ele tem aí, sabe, com a sobrevivência, não sei mais o quê, e que teria recebido do pastor lá da igreja, sabe? Aí eu descobri que ele também frequentava a igreja evangélica, tá certo? E é um fudido, e a filha dele, o pastor só tinha dado R$ 100 para ela, ela precisava de R$ 500 e o pastor só tinha dado R$ 100, tá certo? E ela precisava de 500, tá certo? E ele tava doido, cara, sabe, para conseguir mais dinheiro e ficar me aperreando, sabe? Me aperreando, sabe? Porra, bicho, foi foda aquela situação. Eu só sei dizer que é assim, rapaz, nesse mundo aí, sabe? Da matéria, do corpo, sabe? Dessa história de meter comida na boca, essa coisa toda. Porra, bicho, é foda. E aí, sabe? Essas coisas que tem empurrado a humanidade, rapaz, sabe? Nós nos colocamos com visibilidade no mundo, aí, sabe, entrando na mata aí, sabe, para catar fruta, sabe, para matar bicho, sabe, essas coisas assim, para, sabe, se alimentar, alimentar o corpo, entendeu? E todo dia tinha que fazer isso, sabe? Todo dia tinha que sair, todo dia tinha que sair. Bicho, é foda. E de lá para cá, rapaz, são milhões de anos, sabe, essa coisa não mudou, rapaz, porra. E hoje está lá aquele tal de Trump ali, rapaz, falando de tarifas, sabe? O Horta falou, sabe, que na entrevista que o Beno deu, sabe, onde ele distinguia ali, sabe, a ideia de taxas, tá certo? De táxis, que são ali os impostos, tá certo? E as tarifas, the tariffs, sabe? As tarifas, tá certo? Tarifa é uma coisa, o imposto é outra, tá certo? A tarifa aquele valor que se atribui às mercadorias, tá certo? E o imposto é o que o governo cobra, sabe? Ali, sabe? Valores ali em dinheiro, sabe? Das mercadorias que são vendidas, tá certo? Eu só sei que tem essa confusão aí entre impostos e tarifas, certo? E estava lá o tal de Bannon, sabe, discutindo sobre isso, quando já são 24 minutos de vídeo, e está se aproximando então, mas eu acho que eu consegui, sabe, descascar bem esse abacaxi. Eu separei ali, eu queria falar de... Porque esses caras todos aí, rapaz, quando estão falando, sabe, eles puxam uma figura sempre recorrente, que é um tal de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, tá certo? Porra, bicho. Nicolò de Bernardi, de Machiavelli.
Eu não sei de onde vem o sobrenome Maquiavel, sabe? Eu não sei aí, se é patronímico, que porra é, entendeu? Eu não sei. Eu só sei dizer, rapaz, que é foda, sabe? Essas questões todas aí. E o que tem aí em comum o Dugin ali, sabe? E Olavo, sabe? E Beno, é uma ligação, sabe? Com aquele cara que viveu ali, rapaz, no século XV, no século XVI, o Nicolau Maquiavelli, tá certo? Onde ele fazia assessoria. O pessoal diz que ele inventou a ciência política, mas cuidou também do marketing político, certo? É fundador também do marketing político, eu já li alguma coisa a respeito disso, sabe? Essa história de marketing político, como eu já falei aqui uma vez, sabe? Lembra Ramsés, que é essa história aí, sabe, de alardear seus feitos, tá certo? Então, assim, o Maquiavel ele teorizava sobre essas questões aí do mundo prático. E apareceu, rapaz, no meio de nós aqui um desgraçado, sabe? Um fudido aí, sabe? Um cara sem formação acadêmica, um cara que sabia, que tinha letramento linguístico, certo? Sabia ler. E quem sabe ler, rapaz, pode entrar numa biblioteca, anotar um bocado de coisa, sabe? E ele se prevaleceu já esse momento que a gente vive hoje, das redes sociais. Ele já, sabe, fazia aparições em vídeos no Orkut, né, que era uma rede social que tinha aí na década de 80 já, entendeu? E ele se meteu por aí, aprendeu a desenvolver essa tecnologia, a tirar proveito dessa tecnologia de internet, tá certo? E ganhou espaços, rapaz, sabe? E o mundo hoje, segundo li outro dia aí também, sabe, ele se caracteriza por uma grande quantidade, sabe, de atenção que o corpo humano desperta para muitas coisas ao mesmo tempo. O ser humano em comunicação se interessa por muitas coisas, esse interesse a gente chama de atenção. O ser humano desperta a atenção, sabe, e clama por atenção, ele reclama para ser atendido, essas coisas todas, tá certo? É o que a gente chama de mercado da atenção. E eu só sei, rapaz, que esse mercado hoje é aí, sabe, enxergado aí pelas plataformas aí, sabe, de rede de mídia, sabe, de internet, aquela coisa toda. Quando eu falo isso, eu estou pensando ali no Zuckerberg, no Bezos, e estou pensando no próprio YouTube, sabe, estou pensando ali, sabe, no, 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 no WhatsApp, entendeu? No X e no Blue Sky, não sei mais o que, tá certo? E outros aí. Outro dia minha filha, ela tem um perfil, como é que chama aquela coisa lá, de uns caras lá de Dubai, uma rede social. Ela mandou uns filmes para mim, sabe, e abriu, sabe, um perfil para mim nesse aplicativo aí, sabe, de redes sociais. Eu só sei dizer, sabe, que o mundo hoje tem particularidades comunicacionais, tá certo? E assim, para mim, o ser humano, ele se põe como ser humano a partir da expressão, sabe, do seu mundo interior, sabe, de colocar para fora da boca, sabe, o que está na cabeça, tá certo? E fazer entrar pelos ouvidos, sabe, o que está no mundo, tá certo? E assim, sabe, e se torna um ser acelerado, um ser louco, sabe, um ser alucinado. É um ser, sabe, pleno de atenções, sabe, de demandas, sabe, porra, é foda, tudo isso acontecendo, tá certo? E eu só sei que assim, eu acho que ficou legal para mim, sabe, eu expliquei essa história do Montesquieu, e para explicar o fascismo, sabe, hoje no mundo, que está no mundo, diz o Horta, sabe, os três aí, sabe, Dugin, Olavo e Beno, eles são fascistas, tá certo? Eles pregam fascismo, sabe? Fascismo que foi introduzido também na Alemanha, sabe? Na Alemanha de Hitler. Outro dia eu queria falar de um tal de Carl Schmitt, sabe? Que foi um operador aí de direito, tá certo? Um teorizador de ciências jurídicas, tá certo? Para dar respaldo, sabe? Para dar respaldo. Quando se fala do Hitler, ele se diz que ele operou com as instituições, tá certo? E as instituições são operadas, sabe? Com o uso, com justificativas, sabe? Do direito, tá certo? Com respaldo no direito, tá certo? E o tal de Carl Schmitt, sabe, ele operou nessa direção aí junto com outros, tá certo? Aí, são 29 minutos, acho que eu vou ficando por aqui, hoje é domingo, tá certo? Porra, bicho. Mas valeu, acho que eu clarei para minha cabeça, pelo menos, essa história do fascismo e essa essa história da teoria da conspiração, tá certo? Os três, Dugin, Olavo e Beno, sabe, são três mentirosos, tá certo? No tempo de Sócrates havia uns mentirosos que eram os sofistas, tá certo? Que eram também pensadores, e veja, sofista, Sofia,
tá certo? Filosofia, pensamento, sabedoria. Esses caras transitavam aí, rapaz, sabe, nesses limites aí da comunicação social, tá certo? Naquela época já havia esforço de comunicação social. E eu insisto em dizer, mesmo porque eu já li a respeito disso, sabe, de que foi assim, a linguagem, sabe? Não tanto a linguagem assim quanto instrumento, sabe, mas a capacidade de linguagem, sabe, que botou o ser humano aí, sabe, para ser humano, tá certo? E que nos fez chegar até agora com todos os nossos conflitos, com todas as nossas contradições, tá certo? Fico por aqui aos 30 minutos, digo, sabe, eu sou um caboclo falador e falo mesmo. Hoje é domingo, não sei se a vizinhança está incomodada, sabe, com a minha fala, não sei se eu estou falando alto. Deixei um bocado de coisa aqui, sabe, que eu preparei no meu no X, sabe, no meu perfil de X e Blue Sky, tá certo? E ali, sabe, também aqui, sabe, textos aqui, por exemplo, eu separei um negócio sobre Guerra dos Tronos, sobre aqui, sabe, estou tentando ler e a vista não está alcançando, aqui o Dugin, um Bannon, eu acho que ali está o Olavo e aqui está o Maquiavel, esses três aí tem uma conexão com o Maquiavel, da mesma forma que aquele cara lá, rapaz, sabe, uma família ali em Florença, sabe, que o Maquiavel assistiu, como é que chamava o cara? Eu não vou lembrar agora porque eu estou querendo fechar o vídeo, tá certo? E digo então que meu nome é Ernest, certo? É um, é um pseudônimo, certo? Porra, bicho, é foda. Todo mundo já me conhece, caralho. Mas assim, tá certo? Eu sou Ernest, caboclo falador, tá certo? Aí, caboclo aí, sabe, enturmado, sabe? Caboclo aí, sabe, que tem internet, sabe? Porra, é foda. Aí pronto, aí o cara despregou a língua, se põe doido a falar, tá certo? E o canal, sabe, por ser aí um canal aberto, tá certo? O canal é de quem fala muito da Bom Dia Cavalo, sabe? Bom dia cavalos, bom dia cavalos, bom dia cavalos.